Vamos lá, rapaziada. Peço o like, inscrição, compartilhamento. Meu nome é Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar dos desfalques do Fluminense para o jogo contra o Internacional. Vamos falar da polêmica do Marcelo com o Mano Menezes, que realmente ocorreu. Tá torcendo para que não fosse um problema entre o técnico e o lateral, mas é um problema, um problemão. E uma coisinha que o Mário disse após o jogo. O Mário Bittencourt fez uma coletiva, uma mini coletiva após o jogo, para dar uns esclarecimentos ali. Falaram, o Mano chegou a dizer que o Mário iria falar sobre a situação do Marcelo, sobre o ocorrido. Ah, não vou falar nada não, o Mário vai falar depois. Mas o Mário não tocou no assunto. Mário saída pela direita. Vamos lá, o Fluminense tem o desfalque do Thiago Santos, né? O próximo jogo do Fluminense quando é que é? Contra o Internacional, na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O Fábio está suspenso, um baita de um desfalque. O Fábio, para mim, não fez um bom jogo. E, sinceramente, vou ser sincero, eu sei que a gente gosta de terceirizar os problemas do Fluminense e não olhar para os nossos próprios erros. Reconheço também que o Fluminense tem sido muito prejudicado durante todo o campeonato, né? Todo o campeonato. É incrível como marca um pênalti com uma facilidade para o Fluminense. Esse jogo, realmente, o Mário até falou sobre isso. Eu acho que 8 minutos é muito. 8 minutos é muito que ele deu ali de acréscimo no final do jogo, pênalti, mas nesse jogo, eu acho que foi pênalti do Fábio. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que foi pênalti, acho que ele foi no mínimo imprudente. Já há uma má vontade da arbitragem em jogos do Fluminense e ele facilitou abrindo a perna daquele jeito, derrubando o jogador do Grêmio. A gente pode até questionar os 8 minutos. Eu acho que é válido, é muita coisa. Não sei de onde ele tirou tanto tempo, mas o pênalti foi muito pênalti. E o Fluminense pega o Internacional às 19 horas na próxima sexta-feira e sem o goleiro Fábio, que eu não confio nos reservas dele. Isso é complicado. Você chegar no final do campeonato, você tem um jogador. Se o Fábio machuca, ainda bem que é apenas uma suspensão no jogo contra o Internacional, mas nesse jogo contra o Internacional, é um jogo importante. É um jogo que a gente precisa pontuar, ainda mais porque a gente perdeu 2 pontos jogando em casa. Isso que leva o drama para a situação. O Thiago Santos, a gente já tem um problema do Ignacio que sentiu dor no joelho antes da partida e foi tirado da relação. Pode ser que o Ignacio também seja um problema. Aí quem entra nessa situação? Manuel volta para a zaga para jogar ao lado do Thiago Silva. O Thiago Silva, ele vai ter uma sequência de 2 jogos, vai jogar na sexta-feira, jogou no sacrifício, esse departamento médico não falou, porque até a escalação do Thiago Silva foi decidido na véspera do jogo, no dia do jogo. Foi no hotel, no vestiário, praticamente. Então não estava garantido a titularidade, a entrada do Thiago Silva no jogo. Aí você tem o Thiago Santos suspenso, tem o Ignacio com dor no joelho. Complicado, né? O Cauã Elias, que é o centroavante, então o moleque tá jogando bem, o moleque é rápido. O Cano fez gol, mas em que condições está o Cano? O Cano pode assumir a titularidade. O John Kennedy entrou ali no finalzinho do jogo, parece pesado. Eu não queria perder o Cauã Elias para o jogo contra o Internacional, mas perdemos. Outro jogador que tomou um cartão amarelo, que na minha opinião é bobo, um cartão amarelo bobo, que foi o Ganso reclamando do árbitro, indo para o intervalo do jogo, chutando garrafa no meio do caminho. O Ganso ele tem que entender a importância dele para o sistema, para o time. O time estava fluindo muito bem com ele dentro de campo, mas ele dá uma desestabilizada, que não é para dar. Faltando seis rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa dele, cara. A gente não saiu ainda do perigo do rebaixamento. E a gente precisa dele, mas ele está fora do jogo contra o Internacional. E o John Arias, cara. O John Arias é o principal atacante da equipe. O Marquinhos não vai suprir a necessidade dele, John Kennedy não vai suprir. Nenhum atacante reserva joga, nenhum jogador no Fluminense joga e tem a importância que o Arias tem. Ele está fora do jogo contra o Internacional. Felipe Melo é aquela situação mesmo, fazendo gestos de que está roubando,
aquele destempero no banco de reservas. Para mim não tem diferença nenhuma. Para mim, na minha opinião, o Felipe Melo era para ter encerrado a carreira já faz um bom tempo. Está fora do jogo contra o Internacional. Então são 6 jogadores fora dessa partida contra o Inter. E na minha opinião, Fábio, Thiago Santos, Cauã, Ganso, Arias, baita de um desfalque. Isso é desfalque. Desfalque. Esses são desfalques. Desfalque brabo, cascudo. Aos 44 minutos do segundo tempo, do jogo contra o Grêmio, na noite desta sexta-feira no Maracanã, o Mano decidiu colocar o Marcelo em campo no lugar do Diogo Barbosa. Substituição natural, que aconteceu nos últimos jogos. Porém, o treinador do Fluminense teve uma forte discussão ali com o lateral na beirada do campo e desistiu de colocá-lo. Na imagem fica bem claro que houve algo de estranho ali. O Mano queria... o que você disse? O que você falou? Puxou ele pelo braço, depois rispidamente mandou ele voltar para o banco de reserva. Aí o Mano se pronunciou após o jogo na entrevista coletiva sobre o que aconteceu. Olha o que o Mano falou. Eu não iria colocar o JK não iria entrar. Quem iria entrar era o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Como ele mudou a alteração, a cabeça dele deu uma bagunçada e botou o JK, que eu não entendi nada com aquela alteração. Eu iria colocar o Marcelo naquela hora, o Mano falando. Mas ouvi uma coisa que não gostei. Ouvi uma coisa do Marcelo que ele não gostou. E mudei de ideia. Então coloquei o JK na beirada. É um jogador que força para você ter uma saída. O Keno tinha acabado de sair, sempre tivemos uma saída por lá. E não acho que foi porque ele entrou que o time teve nenhum tipo de problema. Ele tinha tirado o Keno, daí ele quis repor o JK aberto ali pela ponta esquerda. Mas, na verdade, a alteração que ele queria fazer era a saída do Diogo Barbosa e a entrada do Marcelo. Ou talvez o Marcelo até fechando ali o meio. Alguma coisa aconteceu. Marcelo se recusou a entrar. O questionamento é esse. Marcelo se recusou a entrar no final do jogo? Se sentiu humilhado? Porra, vai me botar agora para jogar? Acho que também é para se questionar a importância da partida. Eu acho que é uma coisa para se decidir no vestiário, para discutir. Fecha o vestiário, tranca a porta. Mano, não gostei. Vamos me sentir desrespeitado ao entrar aos 45 minutos. Eu acho que eu sou um grande jogador, fui e sou um grande jogador, posso contribuir muito com o time, mas não vou contribuir entrando aos 45 minutos, pô. Você que me colocasse antes, eu não sou qualquer jogador. Desde que quebrasse um pau lá no vestiário, depois se acertassem lá. Mas fica um ambiente assustador e preocupante para a torcida do Fluminense. Porque já não basta a bagunça do time dentro de campo, a gente vê que o problema está dentro do vestiário também. Tem jogador que aparenta ser, depois dessa discussão, depois dessa briga, que também está insatisfeito com o trabalho do treinador e está discordando do que ele está falando. O mais importante do que tentar decidir quem está certo nessa questão, se é o Mano de colocar o Marcelo aos 45 minutos, para mim eu acho que não ia fazer diferença, e do Marcelo se recusar em entrar na partida. Já teve problema no último jogo que o Marcelo estava preocupado com o Real Madrid. Não está com a cabeça, parece não estar focado nas situações, nos problemas do Fluminense. Ainda arruma esse problema ali com o treinador na beirada do campo, independente de quem está certo, se é o Mano ou o Marcelo. O mais importante é saber que o ambiente não está tão legal. A ponto de um dos jogadores importantes da equipe, que é o Marcelo, tá na beirada do campo discutindo com o Mano Menezes. O recado que dá para arquibancada e pra gente, que, porra, mano, é preocupante. Nessa hora que é para estar todo mundo unido, todo mundo bem, todo mundo pensando em tirar o Fluminense da situação, os camaradas estão brigando na beirada do campo. Ainda mais o Marcelo, que é um jogador experiente, e o Mano Menezes, que é um cara que tem uma rodagem enorme. Isso me assusta. Isso que é o mais importante, saber quem está errado nessa discussão. Aí o presidente tem que entrar e resolver essa questão aí, ou vai ficar igual, porra, torcedor. Ele que tem que decidir. O Mano falou que ele iria falar após o jogo. Ele não falou, ele saiu pelo lado aí, acabou não tocando no assunto. Espero que ele resolva essa questão lá dentro do vestiário, dentro com o grupo, com os jogadores, com o Mano, com o Marcelo, porque nessa hora era para eles estarem unidos para tentar reverter essa situação. Vaidade do jogador está errado. A vaidade do técnico também está errado.
Substituição errada, o Mano fez um monte de merda nesse jogo contra o Grêmio. Mas tá lá, foi escolhido. Eu acho que quem tem uma parcela de culpa também é o presidente nisso. Após o jogo, ele deu uma mini coletiva dele, falou dos 8 minutos, que ele achou um absurdo. Também ele falou do pênalti, do pênalti do Vitória, do jogo contra o Vitória, do Lima, que foi inexistente. Nesse jogo, o cara deu 8 minutos, acabou se prejudicando o Fluminense também na visão dele. Independente dos 8 minutos, independente do pênalti contra o Vitória, independente do que aconteceu nesse jogo contra o Grêmio, o Mário, ele tem que entender que ele precisa fortalecer o bastidor do Fluminense, atrás das cortinas, a sua influência na CBF. O Fluminense é um nanico, é um nanico. A CBF caga, literalmente, 1 quilo para o que o Fluminense pensa. E nota oficial, coletiva após o jogo, reclamação do presidente, vai estar na manchete do jornal nesse sábado, todo mundo falando sobre isso, e no domingo todo mundo esqueceu. Não adianta em nada. Nota oficial não adianta em nada. O Fluminense tem que aumentar sua influência lá, exigir, cobrar lá na CBF e fazer. Não está criando uma liga, ele não é o cabeção lá da liga, ele não é o cara que está de frente com a liga na criação de uma liga, então que ele faça uma liga forte, pensando na profissionalização desses árbitros. Os árbitros também deixarem de serem amadores. Os presidentes precisam deixar de ser amadores e os árbitros principalmente. Tô indo nessa, deixa aquele like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Flui!